Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um TecNutriChef. A receita de hoje vai ser lasanha de abobrinha, uma receita prática, fácil para o seu dia a dia e também, principalmente quando você não tem muito tempo para cozinhar. Hoje eu vou ensinar ela para você. Espero que gostem. Para fazer então a nossa lasanha, nós vamos precisar de uma abobrinha média, a grande. Nós vamos precisar de meia cebola picada, 3 dentinhos de alho. Aqui eu tenho 3 tomates picados e ali eu tenho queijo parmesão e uma colher de sal. Lembrando que você também pode usar outros tipos de queijo que você tem em casa. Eu, como só tinha parmesão, vou usar parmesão, mas pode ser mussarela, entre outros. Então, a gente vai fazer com esses 3 ingredientes aqui, o alho, a cebola e o tomate. Nós vamos fazer o molho vermelho tradicional. Você pode também acrescentar orégano, enfim. E, pessoal, então, para fazer o nosso molho vermelho, nós vamos refogar aquele alho e cebola, tá? E assim que tiver dourado esse alho e cebola, nós vamos colocar o nosso tomate e em seguida o sal e orégano. Bem simples, bem fácil. Aqui vai demorar apenas alguns minutinhos para você dourar. Vale muito a pena você mesmo fazer o seu molho de tomate, porque quando a gente compra molho de tomate pronto, ele vem cheio de conservantes, de sal, principalmente de sal para conservar mais tempo na prateleira. Então, dedique um pouquinho do seu tempo para fazer o seu próprio molho. Aqui, o nosso alho e cebola já tá ficando no ponto para acrescentarmos o nosso tomate. Então, aqui eu venho com os meus 3 tomates picados e acrescento aqui na panela e a gente vai misturar isso aqui. Assim que cozinhar bem o nosso tomate, nós vamos acrescentar daí o sal. Vocês podem ajustar conforme o gosto pessoal de vocês. E a gente também vai colocar aqui o nosso orégano. Aí também fica a critério de vocês a quantidade que vocês gostam. Eu gosto bastante, então eu ponho de 1 a 2 colheres de orégano, tá certo? Nesse molho aqui eu indico que não coloque água. Por quê? Porque a abobrinha, na hora que a gente for assar ela tem bastante água. Então, para não ficar um molho muito aguado e mais a água da abobrinha que vai soltar, então a gente deixa o molho de tomate um pouquinho mais seco. Tá legal? Olha, pessoal, depois de 5 minutinhos o nosso molho cozinhando, assim ficou a consistência dele. Vocês podem ver que não precisou acrescentar água, nem uma gota de água eu botei nesse molho. Olha como ele tá lindo. Aqui eu já coloquei meia colher de sopa de sal, que foi suficiente para aqueles 3 tomates. E a outra meia colher eu vou utilizar para salgar a água para cozinhar a nossa abobrinha, tá certo? Aqui eu também já acrescentei o orégano e agora eu já vou desligar porque os nossos tomates já estão cozidos e o nosso molho já está pronto. Então agora nós vamos para a abobrinha, né? Que é a nossa estrela do prato. Então, nesse caso, nós temos aqui a abobrinha média. Nós vamos precisar desse aparelho aqui, que se chama mandolim, e nós vamos utilizar essa parte aqui do mandolim para fatiar finamente essa abobrinha. Caso você não tenha ele em casa, pode ser na faca mesmo. Então, aqui eu vou tirar essa primeira parte da nossa abobrinha para ficar desse jeitinho aqui, tá certo? Então, a gente tira essa parte inicial, depois você pode utilizar ela picando, refogando pra comer e não ir fora, tá? E nós vamos passar o mandolim nessa abobrinha para que fique com as fatias bem fininhas.
Então, a gente vai pegar a nossa abobrinha assim, colocar ela na parte onde a gente cortou, aqui do bandolim, e aí nós vamos passar. E logo em seguida já vai sair essa fatia bem fininha. E são essas fatias que vai ser a nossa massa, no lugar da massa pronta para lasanha. É importante você passar toda a sua abobrinha, desde o início até o final, para saírem as fatias cada vez mais largas, tá certo? E quando chegar nesse ponto aqui, onde tem a semente, a gente vai parar de passar o nosso mandolim, por causa das sementes, e aí nós vamos trocar de lado. Daí, nós vamos cortar, fazer o mesmo movimento que eu ensinei pra vocês no início, cortar com a faca e ir continuando a passar o nosso mandolim para termos as nossas fatias de abobrinha bem fininhas. Então, pessoal, aqui estão todas as nossas lâminas de abobrinha. Nós vamos fazer o que com elas? Nós vamos levar elas a uma panela. Assim que a água ferver, você coloca uma meia panela de água ferver. Assim que ela ferver, nós vamos colocar essa abobrinha aqui durante só 3 minutinhos, para que ela somente levemente cozinhe. E aí, nós vamos fazer a nossa montagem. O que sobrou da abobrinha foi só essa parte aqui, ó, literalmente, onde estão as sementes. Então, essa parte aqui eu vou usar hoje para fazer um refogado aqui em casa e o restante para fazer a nossa lasanha. Então, pessoal, agora nós vamos para nossa montagem da nossa lasanha de abobrinha. Primeira parte é colocar o molho, tá? Então, a gente vai espalhar o molho da abobrinha aqui. Não precisa ser uma camada muito grossa, é só pra abobrinha, como ela vai estar em lâminas bem fininhas, para que ela não grude. Então, a gente vai espalhar, assim como vocês estão vendo, esse molho no fundo. E daí, pessoal, eu resolvi incrementar a nossa lasanha de abobrinha. Vou colocar também, como vocês podem ver aqui, milho e ovos cozidos. Aqui eu tenho 2 ovos cozidos e aqui eu tenho uma lata de milho, de ervilha. De milho, perdão, de milho. E daí agora a gente vai pegar as nossas já cozidinhas lâminas de abobrinha e vamos colocando no fundo, fazendo uma camada, tá? Então, a gente vai preenchendo a nossa forma com as abobrinhas. É uma receita bem prática, bem fácil, ideal pro final de semana, né? Que a gente não quer ter muito trabalho de estar cozinhando muita coisa. É bem saudável e fit. E aqui eu já terminei de preencher o fundo da minha forma. Agora, eu vou espalhar um pouco desse milho aqui. Vocês também podem colocar outras coisas que vocês queiram, tá? Pode ser frango, pode ser outros recheios. Com o que você gostar, você pode estar colocando aqui nessa sua lasanha. Então, vamos preencher bem com esse milho. E agora, a gente vai colocar uma parte desses ovos, tá? Eu coloquei um pouquinho já de sal por cima, né? Pra gente dar um pouquinho de proteína pra essa
receita. Que aqui no lugar do ovo também pode ser frango, se você não for vegetariano. Pode ser carne. Eu também costumo, no lugar do ovo, para quem é vegano, por exemplo, dá para fazer com grão de bico, fica bem legal. Daí você cozinha o grão de bico e coloca ele só o grão. Ou pode misturar ele também previamente no molho, tá? Então, a gente já colocou aqui os ovos. E agora, por último, a gente pode acrescentar ou as fatias de mussarela, se você tem mussarela em casa, ou no meu caso aqui, como eu tenho parmesão ralado, daí eu vou espalhar o parmesão aqui por cima. E aí, depois disso, eu vou colocar mais uma camada de molho, mais a camada de abobrinha e assim sucessivamente até acabar com toda a nossa abobrinha. Tá certo, pessoal? Depois leva aqui pro fogo só até dar uma leve gratinada no fogo e está pronta a nossa lasanha.